Muito bem, façamos então uma questão de concordância verbal. Observa, a frase em que a concordância respeita as regras de gramática normativa também pode envolver a nominal ali, tá? Vem comigo, vamos analisar frase a frase. Começa assim, ó. Procede, por uma questão técnica, segundo os especialistas entrevistados, as medidas divulgadas. Olha só. Se eu perguntar que é que procede, a resposta é as medidas divulgadas. Então, tem de ser procedem. Procedem por uma questão técnica, as medidas divulgadas ontem, pois a urgência de saneamento é indiscutível. Errada a letra A. Lembra, em termos de prova de concurso, eu tenho de ter muita noção que eles adoram inverter a ordem. Como assim? Eles adoram colocar primeiro o verbo e depois o sujeito. Isso é muito normal nas nossas provas de concurso. A inversão da ordem. Primeiro vem o verbo e depois o sujeito. Por quê? Porque no dia a dia, a ordem normal é sujeito-verbo. E quando eu utilizo a ordem normal, caso eu erre, todos vão notar. Se eu disser, os alunos chegou, todo mundo nota. Meu Deus, que horror, os alunos chegou, está errado. Perfeito, os alunos chegaram. Mas na inversão eu tenho de saber concordância, porque o meu ouvido às vezes não nota. Se eu disser, ocorreu ontem, vocês não vão acreditar, ali na esquina, 2 brigas. Não dói no ouvido esse ocorreu. Eu tenho de saber concordância. Se eu perguntar que é que ocorreu, 2 brigas. Então, ocorreram. Tá? Então, é normal. Quando for uma questão de concordância, lembra, sublinha o verbo e quase sempre o sujeito virá depois. Depois, letra B. É bilateral, sem dúvida alguma, os interesses. Observa. Se eu perguntar que é bilateral, a resposta é os interesses. Então não pode ser é bilateral, são bilaterais os interesses pela exploração desse tipo de negócio, por isso os países envolvidos terão de fazer concessões mútuas. Errada a concordância, são bilaterais. Depois, avalia comigo, se cada um dos interessados em participar dos projetos devem, olha só, a expressão cada um. Apareceu cada um na tua prova, obrigatoriamente o cada um pede verbo no singular. Obrigatoriamente pede verbo no singular. Pede verbo no singular. Então, cada um obrigatoriamente é singular. Portanto, cada um dos interessados em participar dos projetos deve apresentar uma proposta de ação e uma previsão de custos. Cada um deve. Depois, letra D, acordos luso-brasileiros. Aqui, luso-brasileiros está correto. Isso aqui é aquilo que o português chama de adjetivo composto. Qualquer adjetivo composto que eu tenha só varia a segunda palavra, não é? Questões físico-químicas, né? Situação econômico-financeira. Eu não posso falar situação econômica-financeira. Eu não posso falar questões físicas-químicas. Só varia a segunda, questões físico-químicas, situação econômico-financeira. Então, acordos luso-brasileiros. Tá perfeito. Tem, acordos tem, acento circunflexo, porque é plural. Perfeita concordância também, não é? Sido recebidos, acordos sido recebidos, tudo bem, com entusiasmo. O que sugere que haverá de serem cumpridos fielmente. Só o final. Estava tudo bem. Olha só, o que sugere que haverá de serem cumpridos. Os acordos haverá de serem cumpridos. Está errado, porque numa locução verbal, quem pode variar é o primeiro verbo. Então, quem varia aqui é o haver. O certo seria haverão.
haverão, olha só, de ser cumpridos. Haverão de ser cumpridos. Então, lá no finalzinho, errada a Dinamarca. Agora vem comigo, Equador, acompanha comigo. Quanto mais discussão houver no singular, é o haver como existir, perfeita concordância, sobre as questões pendentes, concordância nominal perfeita, mais se informarão, com certeza, os que. Só uma dica aqui. Sempre que aparecer os que, traduz na hora esse os. Esse os significa aqueles. Esse os significa aqueles. Então, olha bem, mas se informarão com certeza aqueles que. Então tá certo, informarão aqueles. Eu tenho de traduzir na hora, senão dá confusão. Os que, aqueles que. Informarão aqueles que têm, os quais têm, com acento circunflexo, perfeita concordância, plural, né? De decidir os próximos passos do processo. Então, é letra E de Equador. Concordância perfeita em Equador. Finalizamos por aqui a correção desta questão.